Bom dia, tudo bem? Vamos lá, né? Vou de novo numa tentativa que já teve o primeiro que eu já tentei gravar e não consegui gravar. E, gente, tentei hoje fazer um cenário melhor aqui para nós, né? Achar um lugarzinho é desafiador porque nós temos muito barulho, muito tudo, muito movimento aqui nesses dias, né? Mas é para Deus, né? Não é para mim, não é para mais ninguém, assim, que eu falo, claro que é para vocês também, mas primeiramente para Deus. Então, que seja feito melhor, né? Que toda a honra e toda a glória seja dada a Ele, né? Nesse dia. E o que eu peço para Ele, para o Espírito Santo, é para que venha realmente abrir a nossa mente, o nosso coração, para que a gente possa ouvir essa palavra, né? E entender aquilo que o Senhor quer falar com a gente nesse dia. Hoje de manhã eu estava fazendo meu devocional, né? E eu li o livro de Êxodo, né? No capítulo 3. E eu quero ler ele com você e vou colocando para vocês, assim, algumas revelações que eu tive. É claro que muitas pessoas já leram esse capítulo, têm as suas revelações, têm a sua interpretação. Isso que eu estou colocando é o que o Senhor colocou hoje no meu coração. Sabe, porque sempre quando eu leio a Bíblia eu tento trazer, né, para a minha realidade, para a necessidade dos nossos dias, para a necessidade que a gente vive hoje, né, e nesse caso que não foi diferente, né, e essa parte aqui é aquela parte em que Moisés vê, né, a sarça ardente e aquilo chama a atenção dele, né, então eu vou ler aqui para vocês a partir do versículo 2. Êxodo 3, né? Começa no 2. Aí depois eu vou parar na hora que eu achar que tem que parar. Tô brincando, na hora que eu terminar. Essa foi boa também. Mas na hora que acabar aqui a parte onde eu quero mencionar, provavelmente até o 12, tá? Vai ser o capítulo todo. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que Moisés havia se virado para ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés, respondeu ele. E Moisés respondeu: Eis-me aqui. Eu vou parar aqui nesse ponto e eu quero falar um pouco do que eu senti, né? Eu vejo assim que essa sarça ardente, né? Essa sarça ali queimando, são as formas em que o Senhor tem chamado nossa atenção, né? Para a necessidade que o nosso povo tem passado, para a necessidade que as pessoas ao nosso redor têm sentido realmente, sabe, dele. E às vezes essa sarça no nosso dia de hoje, ela queima em nós através de um vídeo que a gente recebe, né? Através de uma mensagem daquelas, né, que as pessoas postam no status, onde às vezes Deus fala conosco através daquilo, né? Chama a nossa atenção. Deus tem procurado alguma forma, às vezes a gente vai na igreja, alguma palavra que o Senhor traz para nós, né, que vem ali e toca no nosso coração, né? É o momento em que Deus está falando ali, né? Fabiana, e é a hora que eu tenho que responder, né? Assim como Moisés respondeu: Eis-me aqui, né? E aí Deus disse para Moisés: Não te chegues para cá, mas tire os teus sapatos, os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Eu vejo assim que o Senhor nos chama, né? Mostra para nós desperta a nossa atenção através dessa sarça, através realmente desse chamado que o Senhor tem feito para cada um dos seus filhos, da sua forma individualizada. Mas o Senhor quer que antes da gente entrar no Santo dos Santos, entrar no terreno, entrar no lugar onde realmente a gente tem que expressar, né, o amor, a santidade dele, Ele quer que a gente deixe para trás, né, a sujeira dos nossos sapatos, porque assim, quando ele fala aqui para Moisés, né, que tire os sapatos dos seus pés para entrar, porque este lugar é santo, eu vejo assim que é pra gente tirar toda a sujeira que a gente carrega, porque quando a gente vem da rua, nos nossos sapatos, né, tanto que na pandemia a gente tá deixando o quê? Tava deixando os sapatos para fora, porque a gente trazia tudo de ruim que tem,
né? A gente pisa em guspe, em fezes, em tantas coisas que acontecem, lixo, né? Que a gente vem pisando e vem trazendo. E eu vejo assim que o Senhor estava falando naquele momento para Moisés, assim como Ele fala para minha vida, Fabiana, deixa para trás as coisas ruins que você já fez, sabe? As malas pesadas do teu passado, as corrupções, os erros, né? Os pecados que você já cometeu, porque aqui é um lugar santo onde eu tô te chamando para você poder entrar na minha presença, para você poder entrar aqui, né? Para poder me ouvir, para poder ter essa vivência, né? E aí lá no versículo 6, né? Ele disse, e disse mais. Aí Deus falou para Moisés, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Muitas vezes a gente recebe essa mensagem de Deus nos chamando e a gente não conhece, como a gente não tem esse conhecimento, essa intimidade, esse relacionamento de Deus, a primeira coisa que a gente faz é se esconder. A gente não se acha digno, não se acha o suficiente para poder entrar na presença, para poder estar nesse lugar, né? E foi o que Moisés fez. Ali Deus fala que ele era o Deus, né? Que até aquele momento Deus ainda não tinha se manifestado para Moisés. Ele tinha se manifestado para o pai, né? Para os avós, para os antepassados dele, mas não para ele. E assim acontece com a gente. Muitas vezes a gente conhece, né, nosso Deus de ouvir falar, mas não de viver e não de andar, que era o que estava acontecendo ali com Moisés, né? E Deus estava preparando ele, assim como ele tem preparado nós, para poder entrarmos, né, na presença dele, no lugar santo dos santos dele, né? E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-los das mãos dos egípcios, e para fazê-los subir daquela terra. E uma terra boa e larga, e uma terra que mana leite e mel, um lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, e do Perizeu, e do Eveu, e do Jebuseu. Esse é o lugar que tenho prometido para os meus filhos. Agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão em que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Vou parar aqui que eu quero falar também sobre essa situação, né? Deus ouviu o clamor, né, dos israelitas. Eles estavam lá no Egito, estavam sofrendo, estavam sendo oprimidos, estavam passando, né, por um momento assim realmente de muita dor, muito sofrimento, né? Faraó não estava com nem um pouquinho de dó. E hoje a gente tem vivido isso, né? Que nem eu falo, o nosso faraó de hoje em dia, né? A gente tem um demônio que cuida de tudo, né, para nós aqui, para poder prejudicar e atrasar as nossas vidas. E nós temos vivido um tempo de opressão, né, um tempo realmente, que nem eu falo, a escravidão de hoje, ela é uma escravidão diferente. Naquele tempo a escravidão era o quê, né, era as correntes amarradas, era chicotadas nas costas, né, era um trabalho pesado, era uma coisa árdua para fazer. E hoje a nossa escravidão, ela é tão leve, né? Ela é tão fácil, e é aí que a gente acaba se enrolando. Às vezes a nossa escravidão pode estar numa tela de celular. Às vezes a nossa escravidão pode estar na nossa própria vaidade. Às vezes a nossa escravidão pode estar no nosso ego, né? Naquele egocentrismo, naquela coisa, no eusismo. Às vezes a nossa escravidão está em nós mesmos. Na maioria das vezes a nossa escravidão está em nós. E aí entra todas essas doenças que a gente tem vivido hoje, a depressão, né, a síndrome do pânico, a ansiedade, todas essas coisas que nós temos passado. E aí eu vejo que Deus tem escutado o clamor do seu povo. Tem muita gente que está sofrendo, tem muita gente que tem pedido para Deus. E eu vejo que Deus tem nos chamado, como Ele chamou Moisés nesse tempo, né? Ele colocou justamente, né, a sarça ardente para chamar a atenção de Moisés. E Moisés foi. Quando Moisés foi, ele pediu o quê? Tira a sua sandália, tira o seu sapato, né? Tipo assim como nós, né? Às vezes nós vemos algo, a gente está indo, aí na hora que a gente chega naquele lugar onde Deus fala, Ele revela quem Ele é, que Ele é o Deus, né, todo-poderoso, é o Deus dos nossos antepassados, é o Deus que a gente já ouviu falar, mas que a gente não conhece ainda. O que a gente faz? A gente fica com medo e a gente retrai,
né? E ao contrário, que Deus quer que a gente avance justamente para ajudar, né? Nisso que Ele tem. Eu vejo que esse é o propósito que Deus tem para as nossas vidas, essa libertação das pessoas hoje que estão escravizadas por elas mesmas, né? E aí lá no versículo 10 ele fala: vem agora, pois, e eu vou te enviar a Faraó para que te tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. E então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu? Quantas vezes a gente não pergunta, né? Quando Deus às vezes fala para nós, a gente sente no nosso coração, sente através do nosso espírito algo que Deus pede para que a gente faça ou fale para alguém. A gente fala: mas quem sou eu, Senhor, na fila do pão para poder chegar lá e falar para a pessoa que a pessoa vai, sabe, que tem isso para acontecer, ou sabe, uma correção às vezes para ajustar, ou uma exortação em amor para a pessoa, ou trazer algo, sabe, que realmente assim, uma ajuda. Às vezes, não, eu não vou porque a pessoa não vai aceitar, não, eu não vou fazer porque a pessoa pode achar que eu tô querendo me aparecer. Quantas coisas aparecem, né, na nossa mente, no nosso coração, que às vezes nos impede, né? E ali Moisés estava falando: quem sou eu, né, diante de uma pessoa poderosa daquela? Né? Às vezes a gente olha para o tamanho, né, das pessoas ali, para o que as pessoas significam na nossa vida, a gente acha que a gente não é nada para levar uma palavra, para levar realmente o amor para aquela pessoa, porque a gente acha que aquela pessoa já está cheia daquilo. E muitas vezes o que Deus tem colocado no nosso coração é que justamente a dependência, a necessidade daquela pessoa é ali, naquele pontinho onde eu posso levar, onde você pode levar. Né? Por exemplo, eu estou levando aqui a palavra, eu estou falando com pessoas que eu sei que nunca foram lá na minha igreja para ouvir o meu pastor, para ouvir o que eu já ouvi lá. E eu estou tentando transferir para essas pessoas um pouquinho daquilo que eu tenho aprendido. Né? E automaticamente é assim na nossa vida. Cada um de vocês conhecem pessoas que só vocês podem levar uma semente e plantar nesse coração. E é isso que Deus tem falado, sabe? Que nem aqui. Não olha para o tamanho, para o estilo da pessoa. Ah, não, porque eu só trabalho com empresários da alta, só trabalho no meio de pessoas que são extremamente cultas. E aí a gente olha para o nosso Deus colocando ele num tamanho bem inferior a de um homem. E isso é um crime que a gente comete, né? Porque a gente tem que olhar, porque quem nos capacita em tudo é Deus. Porque aí no próximo versículo Deus fala assim: e disse: certamente eu serei contigo, e isto será por sinal de que te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Certamente eu serei contigo. Quando Deus fala isso, Fabiana, certamente eu serei contigo, Deus não tá falando assim que só vai, sabe? Tipo, eu serei contigo em tudo que você for fazer. Eu serei contigo em todas as coisas. E aí eu fui até buscar no dicionário, né? Ai, gente, tá meio bom porque eu coloquei aqui em cima de uma caixinha e na hora que eu tô mexendo tá balançando aqui. Eu fui buscar aqui no dicionário justamente porque eu queria entender, né, uma coisa. Eu gosto de ter algumas revelações diferentes, né, aonde Deus fala: certamente eu serei contigo, né, certamente eu serei contigo, Fábio. Eu falei: o que vem a ser o serei contigo, que é ser Deus comigo, né? Certamente eu vou te dar, está no dicionário, tá? Você pode procurar lá, serei, você vai ver o que está dizendo lá. Eu vou te dar. Serei as suas características, serei as suas qualidades, serei as condições que você tem, serei o entendimento que você vai levar, serei a sua sabedoria, serei a localização, você vai me encontrar, serei a realização, serei pertencimento na tua vida. Serei significa ser formado, ser criado. Serei significa equivaler a algo. Serei significa ter valor. Serei significa ter origem. Serei significa ser digno. Olha, de uma simples palavra, quantas coisas a gente consegue tirar, né? E certamente Deus é conosco naquilo que Ele tem nos pedido para fazer. Então, eu vejo hoje essa palavra como um encorajamento para a minha vida,
sabe? E assim eu espero que seja para a vida de vocês também. Por quê? Deus está nos falando que a gente não precisa ter medo, né? Que a gente pode ir, que a gente pode seguir, pode cumprir o chamado, o propósito, o papel que Ele tem para as nossas vidas. Porque as características que a gente carrega é as características dele, é a característica do nosso Pai, né? É a autoridade dele, são as qualidades dele, né? São as condições que ele nos dá, né? A sabedoria vem extremamente dele em tudo que a gente vai fazer, né? E aí eu fui colocando algumas coisas aqui, eu vou ler para vocês, né? Eu me encontro quando estou na presença de Deus. Eu me sinto realizada quando escuto a sua voz. Eu me sinto segura porque sei que pertenço a ti. Eu tenho alegria de saber que sou uma obra de arte raríssima, cuidada pelas mãos de Deus, criada pelas mãos e pelo amor daquele que pode todas as coisas, mas que parou o tempo dele para me formar. Ele planejou cada detalhe do meu caráter, cada detalhe da minha alma, e assim Deus me fez. Ele me fez equivalente aos seus anjos. Eu não consigo me comparar com Jesus, porque eu me sinto ainda muito pequena. Isso sou eu, tá, gente, que coloquei aqui. Mas já creio que sou mais que vencedora nele e por ele. Meu valor não pode ser medido por homens, nem tampouco por mim mesma. Meu valor só pode ser medido por aquele que me criou. Saber de onde eu venho e para onde eu vou é só Deus quem vai me dizer. Ser é pertencer a uma dignidade celestial. Não é sobre mim, mas é sobre Ele, pois em tudo Ele governa e guarda minha vida. Aí fica uma pergunta. Você sente Deus te chamando para fazer algo que você não se julga capaz de fazer? Eu senti hoje esse devocional, né? Foi o que eu fiz e assim, eu vou escrevendo, gente, e eu encorajo vocês também, porque eu acho assim, o Senhor vem revelando coisas no nosso coração e às vezes a gente banaliza isso. E é tão importante a gente parar pra ouvir. Gente, eu tô suando, tô grudando no suor, tá calor, muito calor aqui. E às vezes a gente banaliza, sabe, essas coisas, a gente acha que é coisa da nossa cabeça, não, eu não vou conseguir, não, eu não posso, e a gente tem que parar com isso, sabe? Tem pessoas que nem assim, pessoas que têm clamado a Deus, pedido ajuda, e nós somos no momento da vida dessas pessoas, o Moisés que está ali do lado dela, que Deus quer usar para poder libertar essas pessoas de tanta opressão, de tanta escravidão que essas pessoas têm vivido. Né? Tem lugares que as pessoas entraram, claro, a gente sabe que foram por elas mesmas que entraram ali, foram escolhas que fizeram, mas a gente também tem a chave muitas vezes para tirar essas pessoas desse lugar. Eu falei que aqui é movimentado o negócio. E muitas vezes, né, muitas coisas têm acontecido e a gente às vezes não dá ouvido, né, não dá a devida importância que a gente tem que dar, né, mas a gente tem que parar para ouvir realmente, né, todo o som. Eu vou voltar num outro vídeo com a oração, tá bom? E bora lá. Vamos lá, né? Vamos editar esse vídeo depois, porque começa fazendo um canto e termina em outro, né? Como eu falei aqui, é meio imprevisível, é muito movimentado, né? E graças a Deus por isso, que são todas pessoas que, nossa, eu amo do fundo do meu coração, e pensar em partir daqui também já tem me deixado um pouco ansiosa, né? Porque em cada lugar que a gente vai passando, a gente vai criando vínculos e relacionamentos, né? E aqui só tem gente que eu amo, sabe? Não existe uma pessoa aqui que não mora dentro do meu coração já. E, enfim, aí vim pro quartinho da bagunça aqui para poder fazer a nossa gravação, né? Finalizar esse vídeo, e eu vou orar para que o Senhor realmente coloque no nosso coração e reafirme tudo aquilo que Ele colocou, né, no começo dessas palavras, que possa fazer sentido na vida de cada uma, como tem feito sentido na minha vida, o chamado que Deus tem feito,
né? O despertar que ele precisa. Ei, gente, a sarça tá aqui, tá ardendo, tá pegando fogo, bora lá. Tira o sapato, tira a sujeira do pé, entra na presença, sabe? Tira as coisas sujas e vem pro limpo, né? Pra gente poder caminhar junto, pra poder salvar vidas, pra poder libertar pessoas. Tem pessoas sofrendo, precisando de você, precisando de mim, precisando de nós, né? E Deus tá falando, eu sou, né? O Deus Todo-Poderoso. Eu sou o Deus que quer se apresentar a você, quer se mostrar a você, né? Não quero só ficar no Deus dos seus antepassados, eu quero ser o seu Deus, né? Então, assim, vamos permitir Deus ser o Deus maravilhoso das nossas vidas, né? Ele entrar com ousadia realmente, né? Para que a gente possa ser instrumento dele nesse tempo. E a minha oração de hoje é essa. Senhor, vem com ousadia, Pai. Vem mesmo, ó Deus, tocar nos nossos corações, transbordar em nós, ó Pai, que possamos ser instrumentos do Senhor, ó Deus, nesse tempo para nossa geração. Que não venhamos, ó Pai, deixar passar, Senhor, o fogo que o Senhor tem colocado em nossos corações. Que mais do que falar, Senhor, nós possamos viver, ó Pai, segundo o Teu amor, segundo a Tua vontade, o Teu propósito, Deus. Ministra em nós, ó Deus, o Teu querer, ó Pai, o Teu realizar. Faz em nós, ó Deus, através do Teu Espírito, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor planeja, que o Senhor sonha. Nós estamos à disposição, Senhor, para ser usadas pelo Senhor, ó Pai. Sabemos que temos muitos ajustes para fazer, Pai, temos muitas dificuldades e obstáculos ainda, ó Pai, mas sabemos que com o Teu Espírito, Pai, com o Senhor, com o Teu amor, ó Deus, nós vamos superar todas as coisas. Cuida, ó Deus, das nossas vidas. Derrama sobre nós, ó Deus, o Teu amor. Traz sobre nós a Tua cura, Pai, a Tua restauração. Ministra, Senhor, os nossos corações. Nós precisamos, ó Deus, do Teu toque, do Teu agir, ó Deus, do Teu falar sobre nós. Fica conosco, ó Pai, nesse dia, nessa semana. Abençoa-nos, ó Deus, em tudo que formos fazer. Que seja tudo para a honra e glória do Teu nome. Nós Te amamos, Jesus. Abençoa a nossa nação. Abençoa os nossos governantes, ó Pai, os nossos líderes, ó Deus. Sabemos, ó Pai, que nada foge ao Teu controle. E o Senhor tem cuidado de tudo, ó Pai. E o tempo é do Senhor. Por isso, cuida, ó Deus, de cada detalhe das nossas vidas. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Amém, gente. E esse vídeo vai ser editado com certeza, mas assim, é só para vocês entenderem que a dificuldade, ela tem, todos nós temos a dificuldade, né? Que nem eu falo, a gente tem que achar o tempo perfeito. Às vezes a gente fica esperando o lugar perfeito, o melhor cenário, a melhor coisa para fazer e isso aí só vai nos atrasar. E isso fica também como uma lição para hoje, né? O Senhor tem nos chamado, a gente vai esperar realmente falar, não, eu só vou quando eu não tiver mais pecado? Será que isso existe? Né? Eu só vou quando realmente não tiver mais nenhuma sujeira no meu sapato? Será que é isso que Deus quer? Né? Será que é isso que realmente a gente tem que fazer? Eu acho que não. Eu, cada dia, tenho mais certeza no meu coração, pelo menos referente a mim, da intimidade, do relacionamento que eu tenho buscado com Deus, que eu tenho que deixar tudo, né? Tipo, é o agora. Independente de eu estar no mercado, independente de eu estar trabalhando, independente de quem estiver na minha frente. É amar essa pessoa a ponto dela sentir Deus mesmo saindo, sabe, dos meus olhos, da minha boca. É olhar para essa pessoa e ver assim, claro, ela tem defeito, mas Deus criou ela, Deus formou ela como me formou, né? E ai, gente, é tão maravilhoso a gente pensar assim. É claro que é poético, né? Às vezes a gente não é assim em todo momento. Na hora da raiva a gente esquece até mesmo quem é a gente, né? Mas é por isso que a gente tem que estar muito conectado com Deus, para que Ele nos lembre, ei, volta aqui, você errou aí, volta aí, né? Centra a tua cabeça, lembra quem você é, o teu propósito, o teu chamado, né? E viva aquilo, cumpra, né, o que eu deixei para você. E fica esse recadinho para nós hoje, gente. Um beijo. Cada uma, eu tô morrendo de saudade de algumas pessoinhas, sabe, que eu via todo dia, que eu via direto. E faz parte, né, as mudanças, os processos. Sinto saudade, eu falo até mesmo dos grupos, né, das coisas. A gente saiu de muitos grupos,
porque não faz mais sentido. E antes a gente se mantinha informado, e hoje eu vejo meu celular silencioso, mas eu vejo também que é um tempo de preparação do Senhor. Em tudo, Ele é perfeito e Ele é bom. Tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus, Deus abençoe.